Para quem não conhece, Amor Exigente existe desde 1984. É uma organização que leva apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química, os próprios adictos ou os familiares. Tem grupos de auto e mútua ajuda, trabalhos lindos, com transformação real, tá? E com reuniões com focos em prevenção, sobriedade, programas para os mais jovens, para os pequenininhos, para aqueles que estão na melhor idade. Gente, é fantástico. E hoje o tema Eu amo ser mãe para que o filho possa ser filho. Já pensou nisso? Eu aprendi no Amor Exigente uma expressão muito dura até, mas verdadeira, que quando a gente fica amigo dos filhos, a gente acaba fazendo filhos órfãos de pais vivos. Porque mãe precisa ser mãe, pai precisa ser pai, tá bom? E para conversarmos sobre esse assunto, eu recebo Mirna Pellegrini, que é voluntária do Amor Exigente Vila Mariana, e Luiz Fernando Calduro. Sejam bem-vindos. Obrigada já de antemão pela presença. Uma alegria te receber. Mirna, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Luiz? Bom dia, bom Bom feriado dia, bom e feliz feriado, Páscoa. feliz Páscoa. Sempre é tempo de nós Olha, desejarmos feliz Páscoa. não é verdade? Hoje eu acordei pensando, né? Como é bom, como é libertador a gente acreditar num Deus vivo, né, Luiz? Pois é, senão a vida não fazia sentido, não é, minha amiga Cláudia? E você sabe que apesar da minha corzinha assim meia queimada, eu sou neto de italiano. E a minha avó italiana comemorava na segunda-feira seguinte à Páscoa, a Pasquella, e fazia crostoli. Um biscoito assim de farinha frito com canela e açúcar. Olha! Você calcule os netos. Ah, como que farra não era boa. nem o ovo no domingo, era o crostoli da Pasquella. Ei. Então aí, hoje é Pasquella para nós todos. Que delícia. Você seja muito feliz, seu programa continue sendo abençoado. Amém. E vamos E trabalhar, Amor porque a Exigente Mirna também. é mais uma daquelas que o seu pai disse, se o amor exigente funciona, e aí está aqui a prova A que Mirna funciona. é prova disso. Ah, então me conta a sua história, que eu tô doida para conhecer. Eu gosto de histórias de transformação. Como é bom a gente ouvir. É esperançoso. Aqui é um programa do bem, né? Programa do coração, um programa que orienta, né? E que me deixa muito feliz de eu estar aqui também para me passar para essas mães que estão me assistindo agora que o Amor Exigente funciona. Funcionou para mim. Também cheguei lá chorando muito. Ele é testemunha, me ajudou muito. E lá eu fui conseguindo me reafirmar, né? Mas quando eu cheguei lá, eu achei que eu já ia sair no segundo dia já com a receita pronta. E não, vai ser assim, assado, tudo minuciosamente descrito. E não foi assim. Eu tive que buscar também, né? Tive que ir atrás de ler, de assistir as palestras, de participar, de compartilhar. O importante era a gente partilhar lá em grupo, a gente se abrir. E quantas mães que chegam lá do mesmo jeito que eu cheguei, totalmente fora do contexto, o que aconteceu. Eu fui professora, sou professora, né? Lidei com adolescente a minha vida inteira. E quando eu tive meu filho, eu achei que eu ia dar conta, né? Eu era professora, tanto aluno meu que se deu bem com eu explicando, ensinando, tanto é que eu tenho amizade com alunos até hoje. A gente faz festa de aniversário, vão meus alunos lá e me agradecem muito tudo que eu consegui passar para eles. Também tem aqueles alunos que não conseguiram seguir, como o meu filho também não seguiu. Eu achei que eu, como professora, eu ia dar conta. É meu filho, imagina, filho de uma professora, como é que ele não vai seguir o que eu estou ensinando, né? E filho não vem com o manual de instrução, caramba. E eu falei, caramba, o que eu fiz, né? Onde que eu errei? Com tantos alunos deu certo, por que com o meu filho não deu certo? E lá no Amor Exigente eu fui aprendendo a lidar com essa situação. Não foi fácil, porque você está ali, você é uma profissional da educação e como é que você não conseguiu passar, né? Chega cheia de culpa, né, Mirna? Exatamente. Eu falei, onde que foi que eu errei? E várias pessoas também me culpando, né? Porque eu não tinha dado educação. Talvez eu tenha sido assim no começo, meu amor era tanto, e o amor cega a gente.
impressionante, você fica cega, você não vê as falhas do filho. Às vezes você quer pôr um pano em cima, né? Passar por cima, você não quer enxergar. E foi isso que aconteceu também, né? Mas eu não vou dizer que tudo isso foi o fator predominante para que ele saísse para uma outra vida, né? Então, eu tive que entender isso, que a culpa não era minha, não. O que é sair para uma outra vida? Foi? O que foi sair para uma outra vida? Do seu filho, você disse. É, como saído para buscar outros prazeres, né? A maconha, remédio para dormir. Era isso que ele... Esteve em boas escolas, internei. Mas ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas o amor exigente ensina que a gente pode mudar, né? Exatamente. E é verdade que quando a gente muda, as coisas mudam, Mirna? Muito. Como é que foi a sua mudança e que tipo de mudança a sua mudança acarretou? A minha mudança foi eu entender quais são os caminhos, né, que o amor exigente te ensina. Ele dá uns caminhos, não vai falar, ó, você vai seguir aquilo. Ele te dá os caminhos e você procurando ajuda, você lendo, você se instruindo, porque o conhecimento é que leva à solução dos problemas, concorda? Então foi nisso que eu tentei, foi nesses caminhos que eu tentei me ajudar, né? E me melhorar como pessoa, porque eu estava acabada. Eu cheguei no amor exigente destruída. Olha como eu estou hoje. Graças a Deus. Então lá eu estou ajudando quem me ajudou. Eu estou trabalhando como voluntária lá com o maior prazer do mundo, porque lá chegam mães como eu cheguei. E o meu prazer é ver elas pararem de chorar, começarem a entender a situação. E é isso que me move muito. Voluntariado. Nosso tema hoje é ser mãe para que nossos filhos possam ser filhos. Exatamente. Como é que é isso? O que é ser mãe para os nossos filhos terem mãe e eles possam ser filhos? Eles têm que entender que tem que seguir uma hierarquia, concorda? Então, para seguir essa hierarquia, ele tem que saber o que é respeito, né? O que é ética, o que é educação. E a mãe tem que saber se impor como mãe, como autoridade, com responsabilidade. Não com autoritarismo, com autoridade. O filho tem que sentir que ali tem que seguir o que a mãe fala. Se a mãe está ensinando, por que ele vai querer seguir outro caminho? Não é? Então, eu acho que é mais seguir a hierarquia. E dá para mudar esse comportamento e fazer com que o filho enxergue que ele precisa exercer o papel de filho e ter ali a mãe como autoridade, independente da fase, da idade em que esse filho esteja? Dá, mas depende muito da pessoa, né? Muito da criança, do adolescente. Não é assim tão fácil como se fala. Você tem que ter muita força, muita fibra, senão você acaba... Os filhos manipulam muito a gente, não é? A gente o filho manipula, ele sabe o seu ponto fraco. Então eles vêm, a mãe aqui, mãe ali. Se a coração de mãe é mole, não é? O amor exigente ensina o coração a ficar mais duro, a mãe ficar mais fria, é isso? Não, ensina a mãe a seguir olhar a realidade, né? Ela consegue se sentir mais segura quando ela está lá e ela está falando assim, olha, não é assim, desse jeito. Ela tem que mostrar para ele que aquele jeito é melhor e ele tem que entender, procurar entender, que ali está uma pessoa que entende um pouquinho mais que ele, né? Com certeza. O Luiz Fernando começou falando que a Mirna era uma história de sucesso, uma dessas histórias que provam que o amor exigente dá certo. Quando a gente pensa que o amor exigente dá certo, a gente já pensa na solução mágica, que é o dependente químico entrar em recuperação. Mas nem sempre é assim, né? E quando a gente fala que o amor exigente dá certo, ele de fato dá certo para quem vai ao amor exigente e decide por mudanças. Na sua história, o amor exigente deu certo para quem, Mirna? Deu muito certo para mim e um pouco para o meu filho. Eu consegui me recuperar, entender que eu sou gente.
que eu sou uma mãe, mas eu também sou gente, eu tenho as minhas prioridades também, não é só meu filho que tem a prioridade, eu tenho que existir, né? Eu tenho que viver, independente do trabalho, do problema dele, independente da situação dele, porque a minha vida tem que continuar. E quando você fala que a vida dele deu um pouco certo, significa o quê? Significa que ele quis seguir o caminho dele. E eu parei de interferir. Porque, como eu falo, ninguém muda ninguém. Eu tentei mudá-lo, mas eu não consegui. Então, Mas aí você caminha em paz. exatamente, é como eu estou hoje. Olha aqui, eu estou plena hoje, plena. Por quê? Eu segui muitas coisas que o Amor Exigente me ensinou. Com a ajuda desse rapaz maravilhoso aqui, né? Eu já ganhei uma... Nossa. Ontem eu ouvi tanto elogios seus. Nossa, chorei muito nas reuniões, e eles lá me levantando, sabe? Bom. Não tem palavras. E é isso que a gente quer pra você. A gente, no Amor Exigente, não tem uma poção mágica. Exato. Existe um programa que dá certo para quem vai e para quem decide fazer mudanças. Existe luz no fim do túnel para você que parou de viver a sua vida para ver a vida do outro, sofrer a vida do outro e de repente o outro não está nem sofrendo, nem querendo ajuda, querendo seguir o caminho que escolheu. Exatamente. E você tentando poupá-lo das consequências. Pensa nisso. Vou voltar aqui já para a gente continuar esse assunto. Muito Tá bom? Você toma creatina, Luiz Fernando? Tomo. E você A precisa. partir do seu convite. Não, você precisa, porque eu sei que você é vegetariano e a gente só tem creatina na proteína animal e ela é muito importante. E você corre, caminha. Pois é, então precisa... Eu pego no pé, igual eu pego no pé dos meus bem pais. nutrido, né? Tem que estar mesmo. Porque a gente às vezes não sabe, né? E não toma. Mas é importante mesmo. Ah, eu vou querer experimentar também. É bom, é importante. A gente, depois de uma certa idade, tem perdas, né? Igual eu falo, às vezes a gente começa a sentir dor, tem gente que fala, é fase do condor, mas que nada. A gente perde... Você é dentista, sabe, da área da saúde. A gente vai perdendo cartilagem que protege as articulações, não é assim? É isso mesmo, Cláudia. Os ossos, né, dos dentes também. Aliás, hoje eu vou entrevistar um bucomaxilo, que vai falar sobre dor de cabeça, que também tem uma relação que a gente às vezes nem imagina, né? Muita gente com dor de cabeça porque está com problema na ATM, que é a articulação temporomandibular. Mas isso que você está falando de dor é importante dentro do Amor Exigente também. Perdas e dores. As perdas e as dores são os que nos movem para tomarmos atitude e para fazermos as coisas que precisamos fazer. É um sinal de alerta. Isso, e os nossos filhos, eles precisam de perdas. A Mirna está dizendo aqui de uma história bonita dela, de renascimento dela. Nós estamos vivendo aí o tempo da Páscoa, não é? Que é um tempo tão lindo de renascimento, não é? De ressurgir, não é? E a Mirna ressurgiu mesmo. Eu estou vendo a Mirna linda aqui, lembrando esses anos todos de choro da Mirna, de inconformismo com o menino dela e tudo mais. O menino dela ainda é muito jovem. Quantos anos tem seu filho, Mirna? 24. Ah, é novinho. Pois que eu tive ele com um menino. 49. Olha! Eu fui mãe-avó, né? Presente, né? Que maravilha. Pois é. E a mãe-avó, como a minha foi também, passa demais a mão na cabeça do filho. Não é só a mãe e a avó, não. Coloca... A avó, então, né? A avó e avô. Confunde amor com amorosidade, se torna permissiva. E foi nisso que a Mirna realmente fez as mudanças comportamentais dela. Voltou a viver a vida dela, ressurgiu, renasceu. E o menino dela ainda é muito jovem, não é? E tem muita coisa ainda para acontecer nessa história. Tem muitas escolhas boas para fazer. Sim, como mas ela estando bem, ela vai estar pronta para o momento em que ele realmente precisar do encaminhamento dela, para ele chegar ao ponto que ele vai chegar, porque ele também é filho de Deus e tudo mais. É isso. Mas se eu não estiver bem, Cláudia, não tem mágica no Amor Exigente. O Amor Exigente é para mim, é para você. Conheça esse programa, às vezes você não tem gente que use drogas na sua casa, tomara que não tenha mesmo. Mas sempre tem um mau comportamento, sempre tem algo que pode mudar. Às vezes você está sobrecarregada, às vezes você está fazendo pelo outro aquilo que o outro podia fazer. Você sabe que eu comecei a frequentar Amor Exigente até
perturbei o Luiz Fernando, que eu queria que ele abrisse um grupo perto de casa. No final tem o grupo maravilhoso do Morumbi. Porque eu queria aprender a falar não. Eu não sabia falar não. Eu era tão codependente, né? Eu, graças a Deus, não tive problemas com adicção na minha família, mas eu era uma pessoa que vivia pisando em ovos, porque eu não queria magoar ninguém, não queria chatear ninguém, tinha que cuidar de todo mundo, Eu achava que eu tinha capacidade de cuidar da emoção e do sentimento do outro. Isso, falou tudo. E aí o Amor Exigente me salvou. Sim, porque aí uma pessoa que faz dessa maneira fica sufocada, em especial frustrada, porque a cada sim que você diz, o outro vai te dizer um não que te dói, que te machuca, que você fala, puxa vida, onde que eu estou errando? E haja suspiro e falta de ar. E aí quando você vive a sua vida, não quer dizer assim, que você não liga mais para o outro, que você não ama o outro. Ao contrário. Mas você faz um desligamento emocional, você deixa a pessoa crescer, você deixa a pessoa, às vezes, bater cabeça. Tem uns que nem o menino da mina que tem que bater cabeça, não é? E você tem que estar bem, porque em determinado momento da vida a menina vai estar ali do lado dele para dizer, filho, vamos embora, estou aqui, minha mão está aqui, vamos seguir para o caminho. Sabe que eu me lembrei da parábola do filho pródigo, né? Acho que a maioria conhece, há quem não conheça. Mas um filho que resolveu pedir toda a herança dele antecipada. Ele falou, eu quero ir embora, viver a vida. Dá aqui minha herança. E foi, gastou tudo. Sim. E se perdeu. E quando estava lá no meio da lama, junto com os porcos, e comendo a comida do porco, ele falou, puxa, lá na casa do meu pai tem comida. E ele resolveu voltar, né? E aí ele voltou. Igual a gente quando volta para o caminho certo, quando volta para Deus, né? E o pai estava lá esperando. Vai ser a Mirna lá esperando. Com certeza, com todo o amor do mundo. Com todo o amor desse mundo. Com todo o amor. É isso. E eu queria falar para as mães que estão me assistindo agora, que tudo tem jeito, que tem saída, elas têm que procurar ajuda. Não tentem esconder, vergonha de procurar ajuda ou de falar para a família, ninguém pode saber. Não, isso acontece milhares de jovens agora no mundo inteiro. Tá um alastramento de uso de drogas. E não é culpa da mãe, não. Exatamente. Viu? Pode tirar essa culpa de dentro do seu coração. Parem de culpar a mãe, o pai, que isso está alastrado. Então, que elas busquem ajuda, não tenham vergonha de falar que o filho está usando. Isso está sendo a coisa mais normal. Infelizmente, normal, que não é normal, né? Mas comum, que existe, né? comum. Mas é uma doença. Não significa que seu filho é um vagabundo, que seu filho não presta, que seu filho é bandido. Nada disso. Ele tem uma doença, que é a dependência química. Uns têm, outros não têm, outros nunca terão, porque nunca nem passarão pela experimentação. Mas isso é fato. Agora, como doença, existe tratamento. E é uma doença que exige tratamento multidisciplinar pro dependente e para os familiares. Então, Amor Exigente está aí pronto para te ajudar, para tratar tanto o dependente quanto os familiares. E não é para ninguém caminhar sozinho numa situação como essa, porque sozinhos estamos perdidos e em comunidade. Buscar ajuda, é o que a família tem que fazer, buscar ajuda, porque meu filho está doente. É isso. Como todo o adicto, né? Toda pessoa que usa droga é uma pessoa doente que precisa ser tratada. E você sabe, né, Cláudia, eu sei que você está terminando o nosso bloco, mas a oração da serenidade, do amor exigente, dentro de uma espiritualidade pluralista que acolhe pessoas de todas as religiões, porque a dependência química e o mau comportamento vêm para as famílias de qualquer religião, nós dizemos, eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Então é isso que você está dizendo aí. E essa oração começa com a palavra eu, né? Eu seguro a minha mão na sua, eu tomo uma atitude, eu vou fazer algo, não é? É isso que o amor exigente nos ensina. O amor exigente é para você e você fazendo as mudanças no seu comportamento, o seu entorno vai mudar, mais cedo ou mais tarde.
E ó, se você não conhece, entra no site amorexigente.org.br, acompanhe nas redes sociais Amor Exigente Oficial e tem o WhatsApp do Amor Exigente que você pode pedir um help lá no 19 2519 6555. 19 2519 6555. Força, fé e alegria. E buona Pasquela com Buona crostoli. Agora você deveria ter aprendido a fazer esse crostoli e fazer pra gente trazer aqui. Ai, obrigada. Busque aí uma das suas culinaristas para fazer um crostoli para nós, aí eu venho nesse dia para comer. Combinado, você matar a saudade da sua nona. Muito né? obrigado, Cláudia. Obrigada, Paz e Luiz bem, Fernando, alegria. paz e bem.